feminista foi no podcast e detonou os Red Pill? Bora ver isso. Quero começar aqui falando com a Carol, que a Carol participou, assim, de um dos debates mais divertidos da internet. Quais deles? Foi... Pô, é que assim... Tem vários que foram muito bons. É que não foi um debate, né? Foi um... Eu gosto de ver o sorriso no rosto de falar assim, foram muito bons. Inclusive, tem uma galera que toda vez que eu reajo a vídeos do deputado Kim Kataguiri, fica me pedindo nos chats aí dos sites aí. Seja do TikTok, seja no Instagram, seja no Shorts lá. Chama o Kim pra um debate. Deixa eu falar com vocês. Aqui é react, não é debate, tá maluco? Respeita o meu trampo. Um massacre. Que foi o dia que vocês botaram a galera da Red Pill pra mamar. Que eles sentiram forte, Pô, né? ali Os foi... caras sentiram, real. Estão chorando até hoje. Sim, a experiência foi incrível, né? Porque todo mundo tava... eu lembro que eu comentei sobre isso no Twitter, o pessoal falou, meu Deus, vocês vão debater com Red Pill, vai ter um debate entre feministas e Red Pill, né? Que eu fui junto com a Bruna Volpe. Olha aí, você tá vendo? Essa é a diferença. A galera da direita, tudo isso que é debate. Bora debater então, chama o cara pra debater. A galera da esquerda é exatamente o avesso, né? Não tem que debater não, nós somos superiores. Nessa briga, eu fico no meio, vendo o debate dos outros e me negando a participar de debates. A gente debateu com... outros dois, que um deles é dono do Redcast e tudo mais, a galera que fala muito sobre Red Pill e tava... O único debate que me interessa é o debate do Pix. Você manda um Live Pix aqui. Quem der o maior Live Pix, vence. Todo mundo com uma expectativa que os caras iam sentar na nossa frente e segurar, né, o que eles falavam na internet. Eles iam sustentar. E no fim, os caras eram Red fofo. Os caras não tancaram real debate. Tanto que depois eles até fizeram live falando que a gente foi inquisidora, que a gente não deixava eles falar. Red fofo é um nome legal, hein? Reclamaram da mediação do Vilela. Meu, foi muito engraçado, porque no fim a gente tava tentando ver se eles falavam o que eles falam na internet, né? De MSOL, VSM, esse negócio de valor sexual de mercado e tal. E os caras na nossa frente, nada, sabe? Literalmente botou duas mulheres na frente deles e eles não sustentaram o que eles falam de mulher. Então foi um dos debates mais divertidos, porque foi tranquilo. Tá vendo? É porque o calor da presença feminina, ela derrete o gelo no coração do Red fofo. Caras, realmente a gente esperava que eles iam falar sobre mulheres mais de 30 anos, iam dar um de Campari na nossa frente. Nada, absolutamente nada. Eles continuaram só tentando apaziguar um pouco o discurso, sabe? Pra não ser cancelado, eu acho. Mas eles não sustentaram nada na nossa frente. Nada. É muito louco, né? Porque eles têm esse discurso muito forte dentro das esferas Red Pill de que o Red Pill é uma resposta ao feminismo, né? É? É até engraçado isso, porque na nossa frente eles também não sustentaram isso. Na minha opinião, o Red Pill, ele passa longe de ser resposta ao feminismo. Ele é só um ataque de oportunidade ao homem tímido, sabe? Ao homem frustrado. Então, eu pego esses caras que estão aí tímidos e frustrados e digo, olha, nós temos a resposta. Claro que você, pra ter a resposta, você vai ter que comprar em algum momento o nosso e-book, né? O nosso curso, algo do tipo. Mas pra mim é isso. Aí a gente falou, tá, e da onde que surge, né? Daí um deles, acho que o Ricardo Tomé, falou que é um negócio de desenvolvimento masculino, papapá, que não tem nada a ver com mulheres. Daí a gente até falou, tá, mas se fosse isso, até tudo bem. Não tem problema o homem querer se desenvolver, o homem querer cuidar da sua saúde mental, né? Fazer exercícios, se ressocializar, né? Ter contatos com outras pessoas. Pra gente não tinha problema isso. O problema da Red Pill mesmo é que o foco deles é falar mal de mulher. Então, assim, a gente tem várias pessoas que ficam acompanhando as subcomunidades Red Pill e os caras passam o dia falando mal de mulher. Ai, porque estria, ai, porque mulher mais de 30, ai, porque mãe solo, ai, porque mulher que não é assim. Parece que os caras realmente não gostam de mulher. Eles gostam de homem mesmo. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, experiência de quem vem do universo gospel, tá? Deixa eu te falar uma parada. Na igreja que eu frequentava, eles tinham dois cultos separados, que era o culto dos homens e o culto das mulheres, que rolava durante a semana. Chamavam de rede de homens e rede de mulheres. Nessa época eu tocava teclado na igreja, porque, né, galera da música. Então, por conta disso, eu frequentava os dois. Então, eu ia lá em um, tocava um tecladinho na hora do momento da música, e depois ia lá no outro, na hora do momento da música, eu tocava também. E eu percebia, ao longo do tempo, a diferença entre os dois cultos. Qual era a diferença? No culto das mulheres, o papo era muito assim, mulher, tu tem que fazer isso, mulher, tu tem que fazer aquilo, tu tem que piriri pororó, tu tem que subir, descer, tal. No dos homens, os homens basicamente choravam. Mãozinhas pro céu, chorando ao som das músicas. Basicamente isso. E eu lembro que na época eu pensei, isso aqui é um problema. Por que era um problema?
porque eu via os dois lugares. Eram lugares onde as mulheres estavam sendo doutrinadas, literalmente, a ser muito da atitude, porque... E não tô falando que isso é errado, porque a vida prática existe a atitude da gente, né? Mas os caras estavam num lugar em que eles não eram treinados pra ter atitude. O que tornava esses caras o quê? Uns caras que não sabiam lidar com os problemas do dia a dia. Eles só lidavam com os problemas do dia a dia com o machismo, né? Com o reacionário. Eu lembro que eu via isso e falava, mano, isso tá errado. Essa parada aqui tá errada. Porque eu já via os caras como eles não sabiam lidar com problemas muito básicos às vezes, tá? Então, ó, isso nem é novidade, tá em todos os cantos. Porque na nossa frente a gente perguntava as coisas pra eles e o que eles falam na internet de valor sexual de mercado, de mulher mais de 30, nada sustentaram. A gente fez até questão de perguntar, tá, mas vocês falam tanto na internet sobre mãe solo, mais de 30, tem algum problema? Daí os dois, até o cara do Redcast falou, não, que isso, não tem problema nenhum. Os caras podem se relacionar sem problemas. Então, assim, o que nós percebemos é que nas subcomunidades, nos grupos deles, eles se sustentam, né? Um defende o outro, um fala o que o outro concorda, é aquela concordância entre eles. Mas quando tem mulheres na frente deles para contrapor o que eles falam de mulher, eles não sustentam, eles não conseguem. Tanto que durante o debate, na época da minha igreja, teve um cara velho, solteiro, aí apareceu uma mina, gente boa, trabalhadora, que tava afim do cara. Aí o cara mandou o famoso, o cara chegou assim no meio da roda dos caras e falou assim, pô, eu não sei se eu queria aquela mina não. Aí os caras, por quê? Por que tu não quer? Pô, a mina é legal, bonita, gente boa, o que tá faltando? Aí o cara, mas é porque ela não é virgem. Aí um cara que tinha nessa época na minha igreja, que era um cara muito safo, ele chegou pra esse cara quase 40 anos, e falou assim, mas tu é virgem? Aí o cara, não, então tu tá querendo o quê, porra? Tu quer exigir dos outros algo que nem você tem pra oferecer? Aí foi uma choradeira. Casou. E o cara do Redcast falou que eles estavam muito felizes, que agora eles estavam conseguindo assinaturas para criminalizar a misandria. A misandria seria, supostamente, o ódio de mulheres ou a aversão de mulheres a homens. O contrário de misoginia, né? Que a misoginia é a aversão de homens em relação a mulheres. Ódio de homens em relação a mulheres. E eu até perguntei pra ele, como você sustenta isso? Como que você sustenta a misandria? Como que você coloca em dados e estatísticas que você vai criminalizar algo real? Algo que existe realmente? Tipo, como que os homens são afetados por isso? E ele não conseguiu explicar. Exatamente. Isso aí é o retrato típico do cara que só fica no Twitter. É o cara que não vê o meme, ele não entende que é um meme. Aquele famoso meme do Twitter, né? Nem todo homem, mas sempre o homem. O cara acha que, pô, tá falando ofensivamente de mim. Aí ele vai lá defender. Meu irmão, é só uma tuitada. Sabia dizer, tipo, mas isso e aquilo. Até porque eu falei, nós temos realmente altos índices de suicídio masculino. Nós temos realmente altos índices de homens em situação de rua. Nós realmente temos homens nessa situação. Mas o que as mulheres estão envolvidas nisso? E eles não sabiam dizer, então, tipo, realmente eles sabem que os homens possuem problemas. Nós, feministas, também sabemos que os homens possuem problemas, mas esses problemas não são baseados nas mulheres. Exato. E sabe o que é curioso? É porque, tipo assim, ó, esses caras podiam se reunir pra falar assim, porra, cara, nós homens temos problemas. Como é que a gente pode se ajudar pra resolver isso? Não, é uma reunião pra dizer, olha, os homens têm problemas e as mulheres parece que não percebem os problemas dos homens. Sendo que, sim, elas percebem. O problema é que os caras estão querendo que um tipo muito específico de mulheres percebam eles como homens de valor. Porque no fim é isso. É uma reunião de caras pra confabular maneiras de pegar uma gostosa. É isso, pô. Simplesmente isso. Diferente dos problemas das mulheres, que são violência sexual, violência doméstica, feminicídio, que envolvem os homens. Então a misoginia, ela tem uma base, ela tem dados para dizer que existe a misoginia. Porque existem os dados de violência de gênero. Tanto que nos últimos tempos, todos os índices aumentaram. Saíram os dados agora de 2022. Estupro aumentou, feminicídio aumentou, violência doméstica aumentou. Então nós temos dados para basear a misoginia. Mas e eles para basear a misandria? Porque uma coisa é a gente falar de saúde mental do homem, do cuidado que nós temos que ter em relação ao suicídio masculino, de como que o homem tem esse fardo, né, por questão do patriarcado, de como ele tem que sustentar esse patriarcado, né. Isso a gente, enquanto feminista, entende e concorda que tem que ser realmente reivindicado, pautas para isso. Só que eles, enquanto Red Pill, não têm essas reivindicações. Até eles falaram pra gente que eles não tinham pautas, que eles não tinham reivindicações, que eles sabiam que existiam problemas pros homens, e que eles citaram vários problemas. Eu perguntei, beleza, e como que vocês se organizam pra resolver esses problemas? Como que vocês se organizam pra resolver os problemas envolvendo o suicídio masculino? Que é muito forte, a conscientização, cadê? Né? E daí ele falou, quem resolve isso é a Red Pill. Eu falei, não, quem resolve isso é terapia.
Quem resolve isso é uma psicóloga. Exato. Sabe? É você buscando ajuda. Não é você culpabilizando mulheres por isso. E daí foi interessante que nesse debate as pessoas puderam entender que a Red Pill não é uma solução para os homens. Na verdade, ela é uma coisa paliativa que faz você achar que está havendo uma grande verdade oculta na sociedade, onde os Exato. homens são oprimidos pelas mulheres. Mas, na verdade, esses homens não percebem que é outro problema. O problema que afeta os homens envolve o sistema que nós estamos inseridos. Então, esses homens que sofrem com problemas psicológicos, que não buscam ajuda, que não procuram médicos, psiquiatras, o homem realmente, na grande maioria das vezes, ele não busca ajuda quando ele tem um problema. Ele acha que tem que aguentar tudo aquilo sozinho. E a gente percebe que a Red Pill, ela mantém isso. Ela não faz os homens se abrirem um com os outros, falar, cara, tô tendo um problema aqui na minha família, vamos conversar. Tipo, os homens se abrirem realmente entre eles. Você não vê realmente um desenvolvimento masculino. Exato. Tanto que quando aparece qualquer homem que tem um pouco mais de sensibilidade pra falar sobre as coisas, sabe o que acontece? Os caras, mesmo na surdina, vão lá falar com esse cara e falar, pô, cara, vamos conversar. Pô, eu encontrei aqui alguém pra conversar. Porque isso é tão raro, porque muitas vezes esses caras que querem ser os exemplos, eles se blindam, ou seja, eles só têm um monte de frase pronta, mas que elas não são respostas pros problemas reais que cada pessoa tem. Porque falar frase pronta é muito fácil, né, amiguinho? Aí é fácil. Você vê eles direcionando todo esse sofrimento que eles têm reais do mundo, né? O problema da saúde mental, da violência, nas mulheres. É muito Né? doido como você vê. É uma prática muito doida que a gente tem visto em alguns grupos extremistas ultimamente, essa coisa da boia factual. Então os caras se apoiam nessa questão de dados, que a gente tem falado desses dados há anos. Saúde mental masculina, cuidado masculino, de como o homem carrega esse fardo com ele. Só que fala assim, então, olha como o homem morre mais, por isso homem é a vítima. Peraí, mas Quem tá matando os homens? Exato. É esse o maior questionamento. Quando eles falam, os homens morrem mais. Quem está matando esses homens? Outros homens. Exato. Faria sentido se esses dados de homicídio fossem mulheres matando homens. Daí justificaria a misandria. Mas são homens matando outros homens. E quando a gente fala de saúde mental masculina, também são homens pressionando outros homens. Então você vê homens falando para outros homens, você é muito feminino, você é gay, você parece uma mulherzinha. E os caras fazem isso com outros homens. E muitas vezes eles não percebem como isso é tóxico para os próprios homens. Ficar esse tempo todo a masculinidade, que a gente chama de masculinidade tóxica, né? De ficar cobrando masculinidade em você. Fala, não, olha o teu trejeito, olha o jeito que você fala, você tem que ter uma postura de homem. O que isso faz para a saúde mental dos homens? Vocês não são homens o suficiente, sendo vocês mesmos, né? Então a Red Pill, ela não te traz uma resposta, ela não te traz uma verdade. Ela te confunde ainda mais. Porque ao invés de te mostrar uma solução palpável, ela te mostra uma conspiração do mundo que não é real. Então, o que é real? Homens realmente morrem mais, mas quem os mata? Outros homens. Porque a violência entre homens é muito grande. É instigado isso desde sempre entre homens, a violência. Brincar de lutinha, brincar de arminha, bandido de ladrão. É o tempo inteiro brincadeiras que incentivam a violência de alguma maneira nos homens. E nas mulheres, não. Você não percebe essa violência sendo incentivada nas mulheres desde pequenas. A gente é o quê? Ensinada a brincar de boneca, casinha, nanana. É ensinada a ser mais submissa, mais recatada. Pô, inclusive isso é uma coisa que eu admiro nas mulheres, tá? Que a mulher pode ser pistola com outra mulher, tipo assim, de chegar em casa e falar assim, eu odeio aquela mulher, vai passar uns 2 dias, vai acontecer alguma situação que elas precisam estar no mesmo ambiente e elas vão estar conversando como se nada tivesse acontecido. Aí você que sabe da inimizade, você olha e fala, caralho, doidão. Porque eu se eu tô pistola com alguém, eu não quero nem olhar pra cara. É uma coisa que eu tiro o chapéu nesse sentido. Enquanto o homem já é mais ensinado a dominar o mundo, a ter aquele lado das guerras, o homem das guerras, o homem que vai pra batalha, rararara. Então, tipo, essa violência tá muito ligada à masculinidade. E isso não é o homem. É importante a gente falar isso. Tá ligada a esse papel que é colocado no homem. Então, imagina... nós mulheres somos cobradas o tempo inteiro do nosso papel feminino. Você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser submissa, você tem que ser recatada. Já o homem não. O homem ele é cobrado em ter sucesso, ter dinheiro, ter boas condições, sustentar a família, dominar o mundo, ser grande, ter poder. Então a gente vê que esse fardo vai pesando no homem também. Vai. E o Red Pill e o movimento coach só vieram pra piorar isso. Por quê? Ele doutrinou todo mundo que se o cara não tiver falando de ser o homem, né? Lembra da propaganda do
daquele desodorante, né? O desodorante do homem-homem. Se o cara não estiver sendo homem-homem, se ele não estiver postando gratidão, se ele não estiver postando trabalho enquanto eles dormem, é como se o cara fosse sem ambição. Ele é literalmente julgado como alguém sem ambição. A Carol tá certíssima. Na saúde mental masculina. Porque imagina, se você não alcança tudo aquilo que falam que o homem tem que ser, quem é você? Você não é um homem o suficiente. Você vai seguir a lista lá do Fúria, Tradição, Honra, Exato. Pátria. Aquilo ali é você tá extremamente... maluco. Aquilo é extremista do masculinismo. O cara, eu vejo até outros homens comentando desse Fúria e Tradição e falando, cara, tu passa dos limites às vezes. Porque esses tempos ele lançou uma lista falando de coisas que mulheres tinham que fazer pra não ser estuprada. É bizarro. Agora, E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todos esses perfis na internet que estimulam essa masculinidade tóxica, não se engane, isso tem um objetivo, te vender a porra de um curso. Como assim, Chocolate? A Hotmart, que é a maior plataforma de venda de cursos no Brasil, e acho até que da América Latina, há alguns anos atrás ela mostrou um dado, que foi o dado que motivou esses caras todos. Qual era o dado? De que 88% dos consumidores de curso online eram homens. Então o que os caras pensaram? Se o público maior é homem, foda-se, eu vou falar só com homem. Então, como é que fala com homem? Eu tenho que usar essas coisas de que homem gosta, né? Então é carros, mulheres, barcos, dinheiro, né? Aquele sonho do Pica-Pau. Mulheres, barcos, dinheiro. Então, eles começam a usar toda essa simbologia pra atrair os homens. E aí, por que eles vão nas discriminações mais rasas? Por um motivo muito simples. É porque se você é burro o suficiente pra cair na discriminação mais rasa, nesse papinho de honra à família, você é burro o suficiente pra comprar caríssimo a porra do curso que esses caras vendem. Então, irmão, é só estratégia. Fique ligado nisso. me pergunta, né? É mais fácil ele falar pros homens, não estuprem. Porque o público deles são homens. Então, por que ele vai fazer uma lista dizendo pra mulheres, ó, isso daqui é a roupa que você usa, o batom que você usa, o lugar que você vai, a coisa que você frequenta. Enquanto o problema do estupro não tá nas mulheres e o que elas fazem, mas no estuprador. Então, a gente vê que o problema não é respondido de uma forma prática e real. É sempre colocando a culpa nas mulheres. E é se ver, né, nesse papel, tipo, se entender enquanto homem, falar, tá, qual que é o meu papel? Eu sou um sujeito ativo, eu tenho direitos políticos, eu tenho que reivindicar por algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente tem o problema da saúde mental masculina, cadê os homens se organizando para que existam campanhas nacionais pela prevenção do suicídio masculino? Não tem, cara. É muito difícil. E daí o que eles vão fazer? Campanhas para criminalização da misandria. Que daí é um problema supérfluo perto dos problemas reais e materiais dos homens. Sabe? Homens que estão... eles falam que os homens estão maior índice carcerário. E como que a gente soluciona isso? Criminalizando a misandria? Não vai. Porque não são as mulheres que estão fazendo os homens serem presos. Não são as mulheres que estão aumentando os homens dentro do sistema carcerário. Não são as mulheres que estão colocando os homens em situação de rua. É o sistema que a gente vive. Esse sistema tem nome, é capitalismo. Então, eu e você estamos imersos no mesmo sistema. Por isso que eu sempre falo, eu sou feminista marxista porque eu vejo os homens como camaradas. Eu não vejo o feminismo como anti-homem. Eu não concordo com essa ideia que as pessoas pensam que o feminismo é odiar homens. Pô, isso aqui foi brilhante. Porque, na verdade, o que essa galera fez foi transformar exatamente nisso, né? Pegar o feminismo e falar, olha, o feminismo é contra os homens. E tem um monte de cara que, pô, por N motivos, acredita nesse papo. Então, isso que a Carol tá falando, de falar que o feminismo não é anti-homem, muito pelo contrário. Ele tá preocupado com soluções reais pros problemas das mulheres e agora, consequentemente, dos homens. Isso é muito massa de ser dito. Isso tem que ser dito e repetido. Pra que a gente comece a ter uma nova geração de homens que compreendem que, porra, nós homens temos problemas mesmo, e a gente tem que fazer alguma coisa. E sair do desculpa por ser homem, literalmente, né? Sair desse meme simplesmente e começar a, vamos criar aqui ações que melhorem a nossa vida. Afinal de contas, nós, mais do que ninguém, entendemos os nossos problemas. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Teve uma época da minha vida, não muito, muito distante, em que eu tava tão chateado com tudo, com a minha situação econômica, com o capitalismo, eu não tava conseguindo ficar com mina nenhuma. Quando eu ficava, o meu chocolatinho não funcionava, se é que vocês me entendem. Que sofrimentinho! E aí eu lembro que, eu fui pra terapia. Eu falei, mano, eu não aguento mais, né? Que foi até uma história que eu já contei aqui. Eu testei o Tadalafila, quase morri de dor de cabeça. Falei, não vai funcionar. E eu lembro que quando eu fui fazer terapia, eu lembro que tive uma conversa com o psicólogo que foi literalmente libertadora. Eu falei pra ele que eu me sentia na obrigação, por tudo que eu via de algumas mulheres, de que eu tinha que ser um super-homem, de que eu tinha que fazer elas ir à loucura e tal, sabe? Que eu tinha que dar conta de tudo. E eu lembro que ele me fez uma pergunta, ele falou assim, mas quem foi que disse que você tem que? E
aí, por mais que a minha resposta fosse de que eu tinha ouvido isso de algumas mulheres, essas algumas mulheres não eram todas as mulheres. E eu lembro que esse papo foi muito esclarecedor. Eu falei, pô, de fato, essas mulheres com quem eu acredito que eu preciso ser o super-homem, né, em todos os sentidos, elas não são todas as mulheres. E de fato, graças a esse papo, eu me abstive de contato com essas mulheres e, poxa, pouco tempo depois eu conheci outra cacetada de mulheres massa pra cacete que me fizeram ter a consciência de que eu só tava me relacionando com gente errada de repente, sabe? Então assim, isso só foi possível por quê? Porque eu tive uma conversa adulta, sabe, madura com um profissional pra me falar assim, cara, quem foi que disse que tem que ser assim, sabe? Quem foi que disse que você tem que ir por esse caminho? Porque é isso. O problema dos movimentos Red Pill é que eles estão pegando todo esse peso que a vida já traz pro homem e diz assim, ó, é assim mesmo e você só vai solucionar isso sendo discípulo desses caras e escutando esses conselhos falhos que vou me blindar através do dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro, eu não vou precisar lidar com esses problemas, porque é isso que a galera faz, você sabe disso, né? O dinheiro muitas vezes serve pra você não lidar com os problemas, pra você não lidar de forma madura com eles, que você simplesmente diz, compra aqui o seu silêncio, compra aqui essa solução, e você não lida com ela. Então, ter conversas maduras que fazem com que você seja empoderado da realidade e comece a agir com base na realidade, entendendo que, de novo, você é só um ator, você não é o revolucionário de todas as causas, isso é que causa mudança, cara. Então, eu espero que nós, homens, consigamos evoluir nesse sentido cada vez mais. O Papo da Carol é muito bom, né? A gente aprende muito. Pelo contrário, eu vejo que nós estamos lutando pelos nossos direitos, que por muito tempo foram negados, e os homens são camaradas de luta. Então, se eles entendem que nós estamos lutando por um direito, por exemplo, Lei Maria da Penha, que é um direito da violência doméstica, o que isso vai afetar os homens? Não vai afetar os homens porque só vai afetar quem bate em mulher, quem bate no filho, sabe? Não vai afetar todos os homens. Você mesmo não tem problema de existir uma lei de feminicídio, uma lei de violência doméstica, uma lei de estupro, se você não é agressor, se você não é estuprador, sabe? Por que você vai ser contrário a uma lei se você não é aquela pessoa? É a mesma coisa, um político corrupto ser contra a lei de corrupção. É a mesma coisa. A pessoa, ela tem um motivo pra ser contra. Quem é contra as leis femininas, as leis que eles dizem que são leis misândricas, né? Eles chamam as leis feministas de leis misândricas. É apenas quem violenta mulheres. Não são todos os homens que são ruins. E eles fazem parecer como se as feministas achassem que todos os homens são ruins. É muito bom esse seu recorte, porque eu acho que... E você até apontou na sua fala, e acho que é sempre bom a gente apontar mesmo, assim. Porque tem essa parada que fala, Red Pill é desenvolvimento masculino. O que tu acha do movimento NoFap, Chocolate? Eu acho que... que é pra rir quando você tem 16 anos. Não é. Não é. Se você sentar agora em qualquer grande portal de Red Pill, qualquer grande site, canal do YouTube, podcast, que você for, eu aposto com vocês, pode fazer as contas, mais de 90% dos cortes, dos vídeos, dos artigos vão ser sobre mulheres. Você não vai ver um artigo falando sobre... como cuidar do seu dinheiro, você não vai ver um artigo cuidar da saúde mental, você não vai ver um artigo como cuidar da sua família, você não vai ver um artigo sobre como se cuidar melhor. Talvez os caras falem de shape. No máximo, pra ser o Chad, né? Lá, pira deles do Chad, do Alpha e tudo mais, mas é pra você ver como é supérfluo, né? Não é uma coisa que realmente vai no fundo dos problemas masculinos. Eles estão na superfície ainda. Eu vejo que a Red Pill, pra eles, é como se eles vissem uma nova verdade, mas na verdade eles estão na superfície do problema. Porque o problema tá muito mais abaixo. Se eles começarem a ver os dados e da onde que saem esses dados, por que os homens são maior índice de homicídio, quem que mata esses homens, por que mata, eles vão entender muito mais do que colocar a culpa nas mulheres, porque as mulheres não estão nos índices de agressoras, não estão nos índices que fazem os homens estarem em situação de rua, não. São as condições que os homens estão inseridos dentro do sistema que a gente vive. Então, é importante a gente sempre falar que a Red Pill ela não é a solução para os homens. Não é. É importante os homens se organizarem, os homens se comunicarem entre eles, terem esse desenvolvimento interno e se entenderem como sujeitos ativos, mas também terem reivindicações sólidas. Como a gente falou ali, da campanha de conscientização do suicídio. É algo que deveria ter realmente, sabe? E não tem. E a gente sabe, mais de 90% dos índices de suicídio são homens. Cara, isso é tão doido, galera. Como realmente não existe muitos movimentos pra ajudar a lidar com os problemas dos homens, tá? Que teve um tempo que eu descobri um perfil no Instagram chamado Lave o Pinto. Vocês já viram esse perfil? Eu acho até que tinha alguma coisa a ver com a galera do Cacete e Planeta e tal. E todos os dias eles postavam uma artezinha bem caricata, bem legalzinha, sobre essa frase, lave o pinto. E aí o que eu fazia? Todo dia eu repostava isso e falava, lave o pinto. Eu literalmente fiquei conhecido na minha cidade pelos caras como o chocolate do
lave o pinto. Eu lembro que teve uma vez, eu já trabalhava com áudio e vídeo, que eu fui filmar uma festa universitária. E aí eu tava na porta, filmando a galera chegando, e chegou o maluco gritando, Chocolate, lave o pinto! E eu fiquei pensando naquilo, obviamente, por mais que seja engraçado, eu fiquei pensando, olha só, cara, como parece bobo, mas é porque, de novo, falta essas paradas entre os homens, tá? Falta essas coisas que são mais focadas por homem. E ó, parece bobagem, mas lave o pinto é um negócio sério, tá? Eu já li livros de um pastor, eu não vou lembrar que país era, nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ele falava isso, que ele falava que teve uma esposa que na época queria separar do marido, e eles foram lá conversar com o pastor, e aí ele foi tentar entender por que eles queriam separar, né? Afinal de contas, o trabalho do pastor era esse. E aí a mulher falou isso pro pastor, ela falou assim, cara, meu marido quer transar comigo, mas ele não lava o pinto, irmão, eu não dou conta, o cara tá podre. E aí esse pastor até polemizou na época porque ele deu uma assinatura daquela revista Men's Health pra todos os caras da igreja. Os caras aprender essas coisas básicas, mano, né? Então, lave o pinto, lave a virilha, exatamente. De onde eu sou do Pará, que é quente, mais um motivo pra lavar o pinto. Então por que esses homens estão se matando? E a culpa é das mulheres? Não é. Porque ainda existem muitos homens que se suicidam e que levam a família junto. Em casos de perda de dinheiro, dívida, foi à falência, leva a família toda junto. Então a gente vê aí um problema financeiro também. E volta ao sistema capitalista. Volta ao sistema que a gente está inserido. E por isso que eu sempre falo que os homens são camaradas de luta. Para nós, feministas marxistas, a gente vê como aliado. A gente vê que todos nós estamos inseridos no mesmo sistema que oprime nós dois de maneiras diferentes. Cada um recebe um papelzinho quando a gente nasce. Você recebe seu papel do homem, eu recebo meu papel de mulher. E a gente tem que suprir esse papel a vida inteira. E se a gente não supre? E se eu não me identifico com esse papel? E se eu não quero ser mãe? E se você não quer ser pai? E se você não quer ter sucesso, mulheres, dinheiro, grana e fama, mas uma vida tranquila, pacata, sabe? Com uma família de boa, sabe? E aí? Daí entra toda essa pressão de quem nós temos que ser dentro da sociedade. E eu vejo... E essa pressão, galera, de quem você tem que ser é punk. Eu lembro de uma vez, olha que história maravilhosa, prestem atenção. Homens do chat, prestem atenção nisso. Antes de eu ter essa conversa com esse terapeuta na época, eu fui ficar com uma mina, e aí o chocolatinho não levantou. Não teve quem fizesse ele levantar. E aí, como eu sou metido a engraçadalho, eu comecei a sorrir e falei a famosa frase, ora, isso nunca me aconteceu antes. Ui, que sofrimentinho. E eu lembro que a mina virou pra mim e falou assim, será que talvez você não goste de outra coisa? E eu lembro que eu continuei sorrindo amarelo, né, pensando, disfarçando, mas por dentro eu tava assim, ó, agora pronto, agora porque não funcionou com esta ser humano, o problema sou eu, literalmente. Eu devo gostar de outra coisa, ora, que pessoa delícia, não é mesmo? Então ali naquele momento eu já tive um momento de raiva, né, que eu fiquei pensando, mas que otária, mano, que cuzão. Porque é isso, cara, esse lance dos papéis que nos dão, também nos colocam peso que a gente não deveria suportar, tanto que graças a Deus, passado o tempo, eu fui entendendo, né, isso, então esse tipo de coisa já não me aconteceria mais, pelo menos não dessa mesma forma, eu já lidaria e lido com isso de maneira bem mais engraçadalha, né, hoje em dia o meu papel é até assim, ó, não tá funcionando, eu digo, mas é assim mesmo, fica rico, fica pobre, assim, tem horas que vai, tem horas que não vai, que afinal de contas, o bendito do capitalismo, você sabe o que é capitalismo? Ele afeta a gente, né, então assim, esse meme que a gente escuta dos caras falando que nunca falharam, isso é conversa, mano. A gente é muito mais afetado do que temos coragem de admitir. Enfim, o chocolatinho não levantou. Pois é. Foi uma choradeira. Vejo que a Red Pill, eles criam um novo... Conclusão, exatamente. Se o chocolatinho levanta, você é gay. Eu fiquei, nossa, mas é isso mesmo? Que parada. papel pro homem. Porque já existe esse papel do homem de sucesso, o homem que precisa ter dinheiro, o homem que é garanhão, nananana, e eles vão criando um novo papel masculino para esses homens serem, que é ainda mais tóxico, e daí vão ser homens que odeiam mulheres. Né? Que a gente viu aquele cara do Campari lá. Meu Deus, aquilo lá é o exemplo perfeito. Chocolatinho ficou de joelho em terra e não levantou mais. Ai! Feito, sabe? O cara, tudo que ele fala, a culpa é das mulheres. Esses dias saiu ele falando da Barbie, do filme da Barbie, os stories dele falando. Eu ri, porque eu falei, meu Deus, o cara nem assistiu o filme da Barbie e tá criticando quem assistiu o filme da Barbie. Falando, não se envolvam com mulheres que assistiram o filme da Barbie. É foda porque eles criaram um novo papel que, assim, tem o Shed, que é o cara que precisa performar essa masculinidade no máximo. Que é o homem perfeito. Que é o homem perfeito. Né? E aí eles criaram um papel de vitimismo que, assim, a gente não... sei lá, não teve esse dom divino, essa herança divina de nascer Shed, então a gente é vítima porque a gente não ganha os bons, a gente não ganha as mulheres, a gente não ganha o sucesso, a gente não ganha nada. E é uma série de coisas que, pra mim, soa ser, tipo, até inocente, do como se você não precisasse
trabalhar suas relações, se você não precisasse Exato. trabalhar sua carreira, o seu sucesso, as coisas é como... Não, se o cara nasce bonito, ele já é bem sucedido, ele já pega todo mundo, ele já é não sei o quê, não sei o que, não precisa fazer nada. Então, Isso não é mais mentira, né? Porque assim, ó, se tem uma coisa que a gente aprende, todo mundo que já conheceu uma pessoa que é muito bonita e gostosa, você sabe, essa pessoa, ela mal tem trato social. Por quê? Porque ela nunca precisou desenvolver. Ela não chega em ninguém, as pessoas que chegam nela, ela não tem nem conversa. Gente, vocês lembram quando vazou as conversas do Neymar, né? As cantadas do cara, fraquíssima. Por quê? Porque nunca precisou desenvolver essas skills. Agora, a gente que não é lindo e maravilhoso, né? A gente que tá na média ali, ó, a gente precisa, ó, desenvolver uma boa conversa, né? A gente precisa ter jogo de cintura, falar, não, mas e tal, né? Vamos ali, né? Tem que ter uma jogadinha, tem que fazer umas piadocas. é um nível de alucinação e Muito um vitimismo tão grande do tipo, não, eu mereço isso e eu só não ganho porque eu não sou bonito. E é um nível de paranoia que as pessoas vão criando, vão se movendo, aí você vai falar, é a Red Pill, é a Black Pill, é não A sei Black o quê. Pill já é bem pior, né? É. A Black Pill já é mais ódio e misoginia. Existe uma Black Pill? Tem até um... A Black Pill ela é bem conhecida pelos incel mesmo, Sim. pelo celibatário involuntário. Teve um lá nos Estados Unidos, inclusive, que tentou matar mulheres e depois suicidou. Então, tipo, a Black Pill, ela já vai muito além da Red Pill. Você chega naquela superfície ali, achando que você vai ter desenvolvimento masculino, você termina odiando mulher. Não. E querendo matar a mulher. Olha aí, ó. Eu mesmo hoje sou uma doutora gostosa e linda, mas só mantive meu trato social porque passei a maior parte da vida sendo gorda. Emagreci 40 quilos na pandemia. Tá vendo? A vida nos exige o desenvolvimento do nosso trato social. E geralmente as pessoas que são muito bonitas não têm. Porque realmente nunca precisaram. Sem brinks. Sem brinks, galera. Tipo, você vai vendo o pessoal, eles vão indo É o famoso meme do te falta ódio, Stuart Little. cada vez mais entrando no funil, sabe? Você vai indo... esse é Blue Pill, né? Que eles falam que o homem normal de boas é o Blue Pill. Daí você vai indo Red Pill. Abri a visão, agora eu vejo que as mulheres são opressoras e os homens são oprimidos. Daí você vai descendo cada vez mais naquelas subcomunidades que eles têm de Red Pill. Você chega na Black Pill odiando mulher. Querendo estuprar a mulher, literalmente. Eu recebo prints de comunidades de Black Pill falando que os caras preferem estuprar a mulher. Do que se relacionar, do que ter uma conversa, chamar pro encontro e tal. Eles falam assim, pra que eu vou pagar um encontro com uma mulher se eu posso violentá-la? E eles falam isso abertamente. Então, quando a gente fala desses discursos masculinistas... E de novo, ó, isso aí é o clássico problema de quem não quer... Porque, gente, vamos lá, ó. Homens do chat. E acho até que mulheres do chat que também gostam de outras mulheres. Acho até que mulheres do chat também que não gostam de outras mulheres romanticamente, mas também vão entender. Vou refazer, porque eu também acho que isso não funciona só numa relação romântica. Mas, vamos lá. Lidar com pessoas é um negócio difícil. As pessoas são diferentes, elas têm percepções diferentes, tiveram criações diferentes. Quando você vai se relacionar com alguém, nesse sentido romanticamente, que é pra dividir partes da sua vida, essa rixa, né, esses atritos, né, eles se tornam ainda mais eminentes. E como é que você lida com isso? Com jogo de cintura, com cumplicidade, com humildade, sabe? Com reconhecimento de que, pô, beleza, aquela pessoa, de repente, nisso aqui não se expressou muito bem, eu vou saber lidar com isso, ou vice-versa. A vida adulta exige isso. O que esses caras não querem é exatamente isso. Eles querem uma fórmula de como ter uma mulher sem precisar bater cabeça em ter uma mulher. Porra, aí é o famoso quero ir pro céu, mas não quero morrer. E assim, por mais que seja engraçado, esse é um problema, porque historicamente, mesmo muitas pessoas que casaram, elas têm esse problema de saber lidar com o outro. Então, elas lidam com o outro muito mais na imposição, e aí o patriarcado é isso, né? A imposição da vontade do cara sobre a mulher, do que, de fato, sentar e, pô, vamos compreender como é que funcionam as relações, como você pensa, como eu penso, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, sabe? Tem gente que tem uma dificuldade enorme de resolver problemas complexos, e a vida a dois é um problema complexo. Como é que você lida com a forma que aquela pessoa vê o mundo, e você não vê? É doido, sabe? São extremamente tóxicos. O pessoal acha que é brincadeira. Não, porque não vai levar nada. Que isso? Que eles vão fazer? Mano, tem gente da Red Pill que agora tá querendo acabar com a Lei Maria da Penha. Então, tipo, simplesmente né? os caras Brasil veem paralelo. as leis femininas que aplacam violências femininas como um problema pra eles. E quem são eles pra achar isso um problema, sabe? Quem são eles pra achar a Lei Maria da Penha um problema, a lei de feminicídio um problema, a lei de estupro um problema? Lei de assédio um problema, sabe? Eu vejo eles debatendo sobre assédio, falando, agora tudo é assédio. Porque os caras não sabem o que é consentimento, os caras não sabem chegar numa mulher.
Exato. sabe? Os caras não sabem... Exato. E durante muitos anos, os homens foram ensinados toda uma série de novelas, séries e coisas do tipo, de que o cara, ele não tem que perguntar pra mulher o que ela quer. Ele tem que descobrir o que ela quer. Irmão, isso aí é um B.O. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Grande parte do tempo que eu passei sem ficar com ninguém foi por isso. Porque eu sempre fui muito assim, ó. Sempre não, né? Eu sempre digo aqui, ó, pra vocês, que a maior dificuldade de nós como homens é sermos homens do nosso tempo. O que é o homem do nosso tempo? É o cara que não vai dar um passo sem a permissão da mina. Então, mina, você quer que eu faça isso? Você me diga, porque se você não me disser, não vai ter nada, irmão. Ah, mas o cara não percebeu. Percebeu? Você tá maluco? Eu sou agora vidente? Tenho que perceber as coisas? Eu sou o tirateima? Eu sou o VAR? Você não me fala não pra você ver. Tanto que, ó, os últimos lances que eu tive aí, até mesmo com a minha esposa, eu sempre falava assim, ó, a minha primeira cantada era assim, ó, eu tô maluco ou está pintando um clima entre nós? Porque eu queria uma resposta clara se eu não estaria maluco, né? Porque pode ser que eu esteja maluco. Pra não cair nesse papo do sinal mal compreendido. Gente, vamos parar pra refletir. Quantos e quantos homens a gente vê em situação de polícia que o argumento é só assim, ah, mas ela deu a entender. Papo de deu a entender, irmão, deixa de ser otário. Se preserve. Não tem nada de deu a entender. Ou você me diga, ou não vai ter. Eu já falei isso aqui uma vez, mas pra quem não estava aqui antes, a senhora, minha esposa, flertou comigo na DM do Instagram por mais de um ano. Por quê? Porque ela falava assim, ela puxava uma piadinha, aí a conversa fluía pra vamos marcar de fazer um lanche, vamos. Eu falava, vamos. E eu, ó, tchau, obrigado. Por quê? Porque eu pensava assim, primeiro que eu não tava muito na vibe mesmo, assim, sabe? Eu tava meio traumatizado com relacionamentos por causa do capitalismo, né? E como não era da parte dela, ela também ficava esperando eu ser mais incisivo, e eu não era, porque eu ficava também tipo assim, será que isso tá rolando mesmo? É só flerte? Então eu passava mais de um ano do tipo assim, ó, vi uma conversa, vamos marcar um lanche, e tchau, obrigado. Por quê? Porque eu não avançava na conversa. Não avançava, porque eu olhava e falava, mano, não tem nada claro aqui. Ó, gente, quantas vezes, aqui ó, homens, preste atenção, quantas vezes eu fiquei com mina, que a gente tava ali nos amassos, aí ela falava assim, ai não, pera, e eu parava. Aí depois as minas até me criticavam, falavam assim, nossa, tu parou mesmo? Eu falei, oxi, tu dispara. Então, assim, põe as barbas de molho, tá? Então, tem que verbalizar. Ou falou que quer ou falou que não quer. Se não falar, eu não vou adivinhar. Eu não faço o menor esforço pra adivinhar, porque eu não tô maluco. Como tocar, como ter um elogio, como falar uma coisa que não seja chamar a mulher de gostosa, sabe? Xingar, gritar na rua, buzinar. Então, assim, eles incentivam ainda. Olha, ó, minha esposa ficou minha amiga um ano. Em um ano eu disse, ou vai ou deixa ela em paz. Larguei tudo nela. Ela nunca tinha pensado na hipótese. Daí pra frente começamos uma nova jornada e casamos, olha aí, ó. Eu levei minha esposa no KFC 2 dias depois de conhecer ela. E hoje estamos juntos por 5 anos. Basicamente foi isso. Então, tá vendo? Vai evoluindo. Ó, eu lembro que quando eu fiquei com a senhora minha esposa a primeira vez, depois de 2 dias, eu mandei mensagem de novo. Por quê? Porque eu realmente tava ocupado trabalhando. Pode parecer que é charme, mas não era não. Eu tava realmente tipo assim, trabalho, preciso trabalhar. E aí, depois de trabalhar o dia inteiro, chegava à noite, eu não tinha capacidade técnica cerebral pra poder dizer nada. Aí eu lembro que 2 dias depois eu mandei uma mensagem assim, mais ou menos assim, olha, gostei do dia que ficamos e tal. Caso você tenha interesse em replay, a gente pode marcar alguma coisa de novo. Caso tenha interesse, né? Porque eu sempre pensei, vai que a pessoa desgostou, né? É literalmente um masculinismo, né? O movimento masculinista, ele é... Como é que é, Júnior aí, ó? Eu que avançava a porra toda, só pego o frouxo sem vergonha. Extremista, ele tem esse pensamento de que a mulher é o grande problema do homem. E o movimento feminista não é assim, né? A gente vê que o problema tá no sistema, realmente, e não no indivíduo homem. A gente vê que o problema é estrutural e não individual. O problema não é você. O problema é a estrutura que a gente tá inserido, Exato. sabe? Então eu vejo que os side pill, eles individualizam muito o problema. Eles falam, o problema é a mulher. A culpa toda tá na mulher. Mas não, cara, o problema tá na estrutura que nós dois estamos inseridos, que bota um contra o outro, que fica criando essas rachas. O correto é a gente se juntar e lutar contra esse sistema que nos oprime igualmente. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Homens são camaradas, principalmente homens que entendem a violência das mulheres. Como é que é ali agora? Mas eu já meti o beijo no meio do papo, a mina ficou me olhando demais e eu meti dança. Caralho. A menina, então, porque eu tava vendo no jornal, beijo. Eita, pô! Homens que veem os dados e falam, cara, eu jamais estaria do lado de um brother que bateu na namorada. Eu jamais estaria... Como é que é? Pra quem tem dificuldade, é só mandar um foguinho por dia no story dela que ela vai entender. Puta, bicho! Ó, aqui, ó, galera do chat, me responda aqui. Vocês ainda estão nessa do tipo assim, tem que dar três curtidas no asfalto antiga e tal, porque eu sempre achei isso
um ó, bicho. Esse código. Como é que sabe se a pessoa tá interessada? Se ela deu 3 likes. Gente, eu dançava. Dançava. Por quê? Gente dando like nas minhas coisas, pra mim é só uma coisa. É só a pessoa sinalizando pro Instagram assim, ó. Quero ver mais post aqui. Eu nem ligava pra isso. E eu também não iria ficar dando likes adoidado nas pessoas, tentando simbolizar isso. Porque, em geral, eu tava só dizendo, Instagram, mostre mais post dessa pessoa. Esse negócio do like aí não quer dizer muita coisa pra mim, não. Olha, ó. Inclusive, muita mulher nem gosta, ó. Olha, ó, quem manda foguinho adolescente. Tô velho. Tem uns que falam tanta boboseira que Ave Maria. Pô, ó, eu já cheguei a ver DM de algumas amigas e vou te falar. Tem uns caras aí que eu não sei como é que eles conseguem conquistar alguém, não. Uns papo merda, meu irmão. Olha, ó. Ah, para. O cara vai no seu perfil e curte 3 fotos antigas da sua bunda e é o quê? Ai. O sangue de Jesus tem poder! É um sinal. Ah, não, pô. Ó, eu sou muito mais de mandar uma cantadinha... Uma cantadinha engraçadinha, pô, né? Assim, até pra você conseguindo simpatia da pessoa. Eu lembro, ó, papos de antigamente. Antigamente, uma vez eu passei uma cantadinha engraçadinha no Instagram de uma advogada. Ela postou uma foto lá na praia e tal, de biquíni, e eu postei assim: atenção, STF informa, peço vistas do processo, graças a Deus que existem vistas do processo. Uma piadinha, pô. Ela sorriu e tal, enfim, ficou só nisso mesmo, mas, pô, eu meti uma criatividade, né? Eu vou te processar, amigão. Alguma coisa, pô, né? Mas, claro, acho que... Óbvio, cada pessoa é uma pessoa, as pessoas são diferentes, tem gente que é mais séria e tal. Mas eu sou das gracinhas, eu mando umas piadinhas. Porque no mínimo, se não rolar nada, eu de repente conquisto até uma amiga, porra, né? Uma amiga legal. Ó, isso foi uma vantagem que eu tive ao longo dos últimos anos. É que, graças às minhas piadinhas e coisas do tipo, eu consegui fazer muitas amizades com mulheres muito bonitas. E querendo ou não, o mundo olha pra isso com outros olhos, né? O mundo olha e fala assim: pô, o que esse cara tem que ele tem esse monte de amiga bonita? Né? Os caras olham com esse olhar, as minas também ficam pensando: o que esse cara tem que muitas minas bonitas? Ele deve ser bom de papo. Então, isso foi facilitando minha vida. E claro, eu também usava o Instagram pra mostrar um pouco da minha personalidade. Então, se a pessoa entrasse no meu Instagram, nos meus stories, ela tinha a chance de conhecer um pouco mais sobre mim. Então, ela já tinha uma noção de mais ou menos quem eu era. Ela já podia, entre aspas, pensar assim: ele não é um maluco. Porque eu noto que muitas mulheres precisam pensar nisso, tá? Porque o mundo é cruel. Quando você manda aí uns foguinhos, elas pensam assim: será que isso aqui não é um doido? Olha, ó, tem gente que posta semi-nude no Close Friends. Eu só posto piada com religião e opinião polêmica. É, mas assim, ó, a vida não é só isso, né? Você tem que, né, quem quer beijar na boca tem que jogar o jogo aí. Minha penúltima namorada, eu ganhei com você na GPS quebrado, mas me deixou sem rumo. Aí, ó, mandar uma piadinha, pô. Dependendo da pessoa, funciona. Quanto tempo você tá nesse relacionamento? Tem 3 anos. Uma vez me colocaram no Close Friends e postaram semi-nude. Depois fui saber que foi um Close Friends direto. Eu era a única pessoa ali. Ó, tem a galera que faz isso, né? Rapaz, isso aí é uma estratégia muito doida. Eu nunca fiz, não. Muito pelo... Gente, inclusive, ó, eu sempre tive uma tática de proteção, que é, cantada inicial, ela sempre foi meio genérica da minha parte. Pra não dizer assim: olha, eu acho que esse cara me assediou muito, porque olha o que ele disse pra mim. Porque o que eu disse pra ela, eu disse pra qualquer pessoa. Era até um jeito de eu me proteger, assim, sabe? Já fiz isso. Só não era um nude. Era uma cantada. Olha aí, ó. Estratégia do grego, estratégia. Vocês são... Essa tática do Close Friends de uma pessoa só, eu nunca pensei não, hein? Mas tá aí, galera. Ó, vocês podem usar. A parada da cantada ou piadinha só vale se já tiver quebrado o gelo antes. Nunca usei cantada senão pra zoeira. Mas eu acho que, inclusive, ela serve pra quebrar o gelo, pô. Né? Você manda um... Né? Olha, meu atual homem chegou na minha DM e comentou alguma merda senso comum sobre poesia. É minha área de pesquisa acadêmica. Meti uma carteirada e ele ouviu. Pediu desculpas e disse que não entendia nada. Esse tipo de umidade é rara entre homens e me ganhou nele. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso. As pessoas são diferentes, pô. Então o cara chegou, ó. Olha lá, garota, ela... Que nada, você não compreendeu nada. Aí ele, pô, desculpa, mouse aí. Aí ela, ele entendeu, ó, pediu desculpa. Tá vendo? É isso, cara. De novo, né? Cada pessoa é uma pessoa, você vai testando. No fim, isso tem a ver com as suas expectativas também, né? As suas expectativas do que é um relacionamento pra você e tal. Eu confesso que eu fui uma pessoa que o relacionamento que me moldou, e que eu diria que é o relacionamento ideal, é eu e a patroa das crianças, né? Então é piadinha, sabe? Zoeirinhas. É esse tipo de coisa que me seduz. Dito isso... Presta atenção que é importante, pessoal. Perto de um cara que pega a menina bêbada na balada. É isso, sabe? É isso que a gente tá falando dos homens serem camaradas. Dos homens, quando verem, tipo, uma mulher vulnerabilizada, como aconteceu ontem, que saiu de BH, uma menina que sofreu violência sexual. Cara, quantos homens que ela foi passando, assim, o amigo que daí mandou pro Uber, e daí o Uber com outro cara deixou ela na rua, daí outro cara pegou ela pelas costas e estuprou ela.
Porra, bicho, isso aí é uma parada muito boçal, né, mano? Como é que pode, né? Essa completa, tipo, foda-se essa mina que todo mundo sabe que uma mulher nessa condição estaria, não é nem vulnerável, é vulnerabilíssima. E todo mundo, tipo, cagou, mano. O cara, bicho, como é que pode? O cara pegou a mina do carro e jogou na calçada. Vai tomar no cu, porra. Vai te fuder, meu irmão. Assim, quantos homens que tinham ali e quantos deles que realmente sabiam o que é cuidado? Cuidar de uma pessoa, sabe? A gente fica pensando nisso. Pô, 4 homens foram passados ali. Como é que é aí? Eu, a Patroa das Crianças, o Michael ficava chamando a mina de gorda. Poxa, calma. É uma série que ela é escrava do seu tempo, tá? Calma. Sabe? Então, como que nenhum deles teve cuidado pela menina que tava caída, sabe? Alcoolizada. É esse negócio de camaradagem que a gente espera dos homens. Não é tipo, eu não espero que você pinte sua unha de preto, que você bote uma saia, um vestido. Eu espero que quando a gente esteja sofrendo uma violência, ou vocês vejam que pode acontecer uma violência, de um brother de vocês pegar e aquela menina tá bêbada, vamos dar carona pra ela, vocês falem, não, vou pedir um Uber pra ela. Sabe? Bicho. Porque é ali que vai acontecer a violência. É ali que muitos homens violentam mulheres. Então, aonde está o papel desses homens junto da gente, sendo camarada? É observando também os outros homens e a si mesmo. Não é querendo se desconstruir, fisionomia, não, agora eu vou pintar a unha, colocar glitter na barba. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de realmente se entender como sujeito, entender os camaradas que estão ao teu redor, os teus amigos, e ver o que é feito. Ver se o teu amigo é abusivo com a namorada, trocar ideia, falar, e aí, mano, como é que tá teu relacionamento? Tá de boa? Tranquilo com a tua mina? De boa, pá? Isso é você ter esse cuidado. É literalmente os homens começarem a ter esse tato com a violência um pouco maior. De entender o papel deles e o papel dos homens ao redor deles também nessa violência. Porque a gente não fala que, todos os homens vão violentar. Não é isso. Mas existe o potencial pela força do homem de poder fazer aquilo, de ter essa força, de ter esse potencial de poder fazer algo, sabe? Isso não quer dizer que ele vá fazer, mas ter o potencial de fazer, sabe? Eu sempre falo isso, não é todo homem que vai abusar uma mulher, mas se esse homem tiver a vontade, ele tem o potencial, ele tem a força, ele tem o peso, ele tem o tamanho, sabe? Então, assim, a gente tem que entender isso como uma crítica, realmente, a como que esses homens podem se aliar a nós, sem ver que a gente é anti-homem, sabe? Porque não é assim. A Red Pill cria muito esse negócio de que nós somos anti-homem. Não é assim. Nós não somos anti-homem. A gente é contra estuprador, agressor, assediador, sabe? Pedófilo. A gente não é contra homem. A gente é contra quem violenta mulheres. E aí entra os homens que vão nos apoiar. São os homens que vão ver, por exemplo, uma mulher numa balada sendo empurrada pelo namorado e vir tirar esse cara de cima. E dar um chega pra lá pro cara. Sabe? São esses papéis que a gente espera dos homens. E não, como o pessoal fala, eu vou virar desconstruído, vou começar a pintar a unha e usar saia. Não é isso, cara. Eu não espero que tu mude a tua vestimenta. Eu espero que tu mude o teu pensamento. Sabe? Eu espero que tu mude o papel que você acha que o homem tem na sociedade. E vou falar, cara, a gente ainda vive numa sociedade tão machista que os caras, eles são capazes de abusar de uma mina, que tá literalmente incapaz de se proteger, mas também só vão deixar uma mina quieta se eles acreditarem que ela tá com outro cara. Isso é muito doido, sabe? E aí, nesse sentido, nós homens podemos ser esses camaradas que ela tá falando, de tipo assim, se a gente puder dar o nosso braço, né, o nosso ombro pra poder salvar a mina desses caras otários, né, a gente fazer isso. Não ficar nessa de foda-se, esse problema não é meu. Porra, dá uma raiva disso, irmão. De que tem que estar o tempo inteiro ganhando dinheiro, sucesso, mulheres, e no fim a violência vai chegando nas mulheres e os homens não estão nem aí, sabe? Então é entender esse papel também do homem e ver que nós não odiamos homens, as feministas não odeiam homens, e eu acho que quem cria isso de que nós odiamos homens são as pessoas que têm medo dos homens saberem o que é realmente feminismo. Exato. Sabe? Dos homens estarem do nosso lado. Eu acho que quem cria essa narrativa de que o feminismo é anti-homem, de que nós somos contra homem, de que nós odiamos homem, é quem quer afastar realmente os homens de entender o papel deles na luta junto com a gente, contra o sistema, que eles também são oprimidos. Os homens também são oprimidos dentro do sistema patriarcal, dentro do sistema capitalista. Então, os homens entenderem esse papel deles é muito mais importante do que a desconstrução física, sabe? A galera fala, homem agora é de cropped, é desconstruído. Cara, pra mim, um homem desconstruído pode estar vestido que nem você, tranquilão. E simplesmente o cara saber muito sobre violência de gênero. O cara saber sobre abuso, sobre violência doméstica, sobre feminicídio e se preocupar com pautas relacionadas a isso. O cara entender realmente essas violências, né? É importante, porque
entender o papel dele nessas violências também. Se ele já fez alguma coisa, se um amigo dele já fez, se o pai dele já fez, se o irmão já fez, tá sempre atento. Porque às vezes a violência tá dentro da sua casa. Tem muitos homens que são próximos de mim que falam assim, cara, eu me conectei ao feminismo quando eu percebi que o meu pai batia na minha mãe. Exato. Ó, e isso aí, isso é que é foda, sabe por quê, cara? Porque, ó, não tem um cara, por mais machista que ele tenha sido, que quando ele foi criança, que ele viu a sua mãe, ou uma mulher muito próxima, uma irmã, sendo ofendida, que ele não ficou pistola. Que ele não falou, pô, esse negócio tá errado. Aí, beleza. Era criança, não conseguia fazer muita coisa. Aí cresce e vai fazer a mesma coisa, só pra poder agradar uma massa de homens que de fato nem se importa com ele. Eu acho que isso deveria ser motivo pra gente se revoltar e falar, olha, no passado eu não podia fazer nada, porque eu era uma criança, mas agora que eu sou adulto, não no meu turno essa parada vai rolar. Que eu poderia virar um homem violento porque eu via dentro de casa a violência. E o meu pai, desde pequenininho, batia na minha mãe. Então eu comecei a normalizar a violência como se amor fosse violência. E daí esses homens conheceram o feminismo e falaram, caraca, eu poderia ser um homem muito violento nos meus relacionamentos. Se eu não tivesse conhecido o movimento feminista, não tivesse conhecido as pautas que vocês têm em relação aos homens e como que afeta realmente a saúde mental masculina, sabe? Essa pressão de ser homem, do que é ser homem, cria uma pressão tão grande que gera, infelizmente, a violência a quem tá ao seu redor, né? Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com a Caroline É, Sardá. meu amigo, olha, Caroline Sardá brilha muito, né? A gente aprende muito ouvindo. Cacete, Carol, você é foda. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.